Igreja Unidos em uma só fé. Marcos capítulo de número 16, que fala-nos acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, portanto 3 mulheres, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Compraram aromas para embalsamá-lo. E diz o seguinte: e muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo, portanto, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra do túmulo? Aí diz mais: e olhando, viram que a pedra já estava removida. E olhando, viram que a pedra já estava removida. Observe dois aspectos, 2 pontos aqui, até o versículo de número 3. Primeiro, elas compram, elas querem ir até aonde estaria o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então elas antes compram, ajuntam ali um dinheiro, fazem uma vaquinha, né, como diz, né? Sim. Compram aromas a fim de embalsamar o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Cristo. E o segundo é que elas, umas com as outras, diz: quem vai remover a pedra para nós? Quem vai remover a pedra para a gente entrar e embalsamar o corpo de Jesus? Muitas pessoas, amados, apóstolo, estão vivendo desta maneira. Há muitas pessoas vivendo desta maneira. A primeira, estão querendo embalsamar aquilo que não é para estar morto. Muitas pessoas querem enterrar, colocar um ponto final naquilo que Deus quer ressuscitar. Jesus não já havia dito que ele seria crucificado, que ele seria sepultado, que ele iria carregar uma cruz, iriam judiar dele. Mas o que ele disse? Eu no terceiro dia ressuscitarei dentre os mortos. Eu vou ressuscitar. Elas estavam ali, não foi no primeiro dia, não foi na sexta-feira que elas foram para embalsamar o corpo de Jesus. Elas não foram ali no segundo dia. Elas foram querer embalsamar a Jesus no dia em que ele iria ressuscitar. É verdade. Você está entendendo?
Elas foram para embalsamar, está escrito aqui, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram. Ou seja, no terceiro dia, no dia em que Jesus iria ressuscitar, estavam elas lá com os aromas para embalsamar o que haveria de ressuscitar dentre os mortos. Esqueceram a promessa, né? Exatamente. Amados, quantos são aqueles que estão prestes a ver algo ressuscitar na vida, a ver algo se concretizar na vida? É como aquelas ilustrações, aqueles desenhinhos animados que a gente vê de um rapaz com a picareta na mão assim, ele está escavando, né? E ele está a 1 centímetro do diamante e ele desiste. Verdade. Né? Ele desiste. Aí vem um outro lá, mais esforçado, e consegue achar o diamante. Quantos são aqueles que, infelizmente, querem colocar um ponto final naquilo que Deus não enterrou? Quantos são aqueles que querem embalsamar, que querem colocar dentro de um formol, que querem eternizar um sonho não realizado? Quantos são aqueles que querem embalsamar aquilo que Deus não disse que morreu, e nem disse que vai enterrar, e nem disse que vai permanecer morto? Muito pelo contrário, ele disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. E embalsamado ou não embalsamado, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Glória a Deus. Colocaram o corpo dele lá, mas ele disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então como? Que cabeça, que pensamento, meus amados, quando eu deveria ir àquele túmulo, àquele sepulcro, acreditando que ele já estaria ressuscitado dentre os mortos. Você está compreendendo, amados? O Senhor, Ele está mandando lhe dizer aqui, através desta palavra, que não é para você embalsamar aquilo que não morreu. Não é para você embalsamar aquilo que Deus ainda quer concretizar na sua vida. Glória a Deus. Em outras palavras, não é para você desistir do seu sonho ou dos seus sonhos. É para você continuar acreditando que esta pedra ainda será removida pelo poder de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. E tu verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Glória a Deus. Lembra quando Deus disse para Ezequias, quando pegou ele pela mão e levou ele no meio de um vale de ossos secos? Lembra dessa passagem bíblica? Quando Deus disse para ele: poderão reviver estes ossos, Ezequias? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que pode. E o que Deus disse para ele? Coloque, enterre esses ossos. Trouxe os aromas para embalsamar os corpos que estão aí sobre a superfície desta terra, os ossos, foi isso? Não. O que Deus disse para ele? Profetiza. Profetiza. Não é para embalsamar, não é para enterrar, mas profetiza.
Glória a Deus. Porque para Deus tem jeito. Verdade. Profetiza, Ezequiel, profetiza. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que ele, enquanto profetizava, osso se juntou com osso, cresceram tendões, carne, pele. Quando eles se colocaram em pé, mas faltava o espírito. E Deus disse o quê? Profetiza, Ezequiel. Profetiza. E ele profetizou e o espírito veio sobre aquelas pessoas. Deus não mandou ele levar aromas para embalsamar. Deus não mandou ele colocar uma pedra em cima. Deus não mandou ele enterrar aqueles ossos, mas mandou ele profetizar. Glória a Deus. As mulheres, no dia em que Jesus iria ressuscitar, vai elas levar aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Fazendo totalmente ao contrário do que ele já havia dito, né, e ensinado. Exatamente. Como que eu vou embalsamar o corpo do meu Jesus sabendo que ele vai ressuscitar? Sendo que ele já fora embalsamado quando colocaram o corpo lá, José de Arimateia, Nicodemos. Eles, a pessoa já haviam feito isso quando colocou o corpo de Jesus ali. É verdade. E embalsamar uma outra vez, enterrar pela segunda vez? Não. Não, meu amado. O Senhor, Ele não quer que você desista, mas que você continue crendo que os teus sonhos não estão mortos. Se o Senhor disse que vai ressuscitar sonhos, realizar, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa das suas palavras. E sabe qual é o segundo aqui erro? Foi que elas disseram: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra para a gente? Olha isso. Além de levarem os aromas para embalsamar o corpo de Jesus, ou seja, elas foram lá, o Jesus vai estar morto, né? Jesus vai estar morto, então nós vamos embalsamar o corpo dele. Mas quem vai remover a pedra? Olha isso. Quando elas disseram quem vai remover a pedra, é porque elas não acreditaram que Jesus ainda havia o quê? Ressuscitado. Ressuscitado. Meu amado, enquanto aquelas mulheres caminhavam rumo àquele sepulcro, Jesus já havia ressuscitado há muito tempo. Glória a Deus. Enquanto elas caminhavam, Jesus já tinha removido a pedra. Não coloque pedra. Não coloque pedras aonde o Senhor já removeu. Quantas são as pessoas que colocam pedras, empecilhos, barreiras aonde não tem mais? Foi para a liberdade que Jesus Cristo ele te libertou, meu amado. Glória a Deus. Quando elas dizem assim, quem vai remover a pedra? É o mesmo daquelas pessoas que colocam um bocado de empecilhos para não poder realizar o que Deus quer que elas realizem. Verdade. Já ouviu aquelas pessoas, apóstola, que tem tudo para crescer, tem tudo para prosperar, tem tudo para ser uma pessoa abençoada, mas ela começa a dizer assim, mas e aquilo? Mas e a pandemia? Mas e o vírus? Mas e o fulano lá? E o Beltrano? Mas e aquela pedra lá? Mas e aquilo? Já ouviu falar isso aí? Muito. Tem pessoas que colocam empecilho em tudo. Se está chovendo, é por causa da chuva. Se está sol, é por causa do sol. Coloca impedimentos e barreiras, pedras aonde não deveria ter colocado, né? É como foi falado, o maior inimigo da gente somos nós mesmos. Que nós colocamos dúvidas quando deveríamos estar agindo a fé.
Nós colocamos, ao invés de exercitar a fé, acabamos exercitando as dúvidas. O que elas deveriam estar alimentando naquele momento em que elas foram era a fé. A certeza, né? Exatamente. Deveriam ter ido lá sem aromas. Se levassem aromas, seriam para ofertar, para perfumar o ambiente. Mas o nosso Jesus é o bom perfume, né? Ele é o nosso bom perfume. Glória a Deus. Elas deveriam ter saído de casa, ter dito: vamos, porque eu tenho certeza que ele já ressuscitou. Glória a Deus. Mas e a pedra? Pedra? O que é uma pedra diante do nosso Jesus? Verdade. O que é uma pedra diante da ressurreição dele? Não é nada. Então há muitas pessoas que, infelizmente, estão querendo prolongar a realização do sonho. Jesus iria ressuscitar naquele dia, naquela hora, naquele momento, domingo bem cedinho pela manhã, e elas foram para embalsamar, elas foram lá para prolongar mais ainda. Elas colocaram empecilho. Quem vai remover a pedra? Muitas pessoas que ficam colocando pedra no meio do caminho, que já não existem mais. Pedras que Jesus já removeu. Pedras que você não podia remover, ele já removeu. Glória a Deus. Então não coloque empecilhos na sua frente. Porque os maiores empecilhos que existem na nossa vida somos nós mesmos que colocamos, apóstola. É verdade. Quantas pessoas, ao invés de olhar com a certeza de que ela já recebeu, após fazer uma oração, por exemplo, a pessoa ela já coloca a dúvida, deixa a dúvida ir primeiro, ir na frente. Veja que elas estavam tão cegas que elas nem, além de estar preocupadas com a pedra que seria removida, que já havia sido removida, elas estavam, elas nem, após chegarem lá, elas nem viram os anjos que estavam lá, nem reconheceram os anjos que lá estavam. É verdade. Imagina, se você visse um anjo na sua frente, você não iria reconhecer que seria um anjo? Verdade. As maiores pedras no nosso caminho é a gente que põe. As maiores pedras é a gente que coloca, os empecilhos, as dúvidas, o medo, a insegurança. A ansiedade, a aflição, medo. Exatamente. Quem vai remover a pedra pra gente? Gente, quem vai remover a pedra pra gente? Como assim? Se Jesus disse que iria ressuscitar. Meu amado, isso é muito forte, hein? Então, duas coisas eu vejo. Elas foram para embalsamar, como está escrito. Aqui eu vou ler de novo. Passado o sábado, Marcos 16, tá? Marcos 16. Lembrando que elas amavam a Cristo, ok, amados? Elas amavam a Jesus. Elas amavam demais o Mestre, o Senhor Jesus. Passado o sábado, mas não basta ter amor, tem que ter fé. Né? Tem que ter fé também. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, ou seja, prolongar. Aquela pessoa que fica prolongando, fica protelando. É para fazer hoje, ela diz: deixa, amanhã eu faço. Você está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. O que amanhã eu faço. Não, mas era para você ter feito hoje, meu filho. Era você ter realizado, feito isso aí há muito tempo. Mas o ano que vem eu faço. Fica prolongando. Fica embalsamando aquilo que Deus quer fazer já, agora. E muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo, terceiro dia, portanto, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Primeiro ela diz: vamos lá embalsamá-lo. Versículo 1. E no 2 ela vai dizer, no 3 ela vai dizer, elas vão dizer: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Pessoas que ficam colocando obstáculo no caminho. Pessoas que ficam colocando pedras aonde não existe. Pessoas que ficam colocando problema onde não tem. Conhece alguém assim? Conhece pessoas assim?
que fica colocando problema onde não tem, fica caçando problema onde não tem. Não tem pedra, não tem problema, mas ela fica confessando que tem. É terrível gente assim, né, apóstola? É muito. Só Jesus para ter misericórdia. Aí diz assim: e olhando viram que a pedra já estava removida. Imagine qual foi o sentimento delas. Imagine qual foi o sentimento delas. Elas acabaram de falar, quem vai remover a pedra? E quando elas chegam lá, a pedra já está removida. Meu Deus do céu, viu? Pois era muito grande. Olha isso. Pois era muito grande. Precisava de muitos homens para remover uma pedra daquela. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas ficaram surpreendidas porque elas esperavam encontrar uma pedra e atrás da pedra esperavam encontrar um corpo morto. Elas foram surpreendidas. Meu amado, eu aprendo muito com isso aqui. Eu não quero ser surpreendido desta maneira, mas quero viver pela fé, em nome de Jesus. Aí diz assim: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Atemorizadas, quer dizer que se elas vissem o corpo morto ali, não ficariam atemorizadas, mas como viram um anjo, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Aí diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Glória a Deus. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Olha aí, ó. Lá o vereis como ele vos disse. Jesus havia dito. Jesus havia dito para elas: o que eu vou fazer com aromas para embalsamar aquilo que Jesus disse que vai ressuscitar? Não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus falou que vai entregar para você. Não é para você embalsamar aquilo que Deus lhe prometeu. E para de ficar colocando pedra no caminho, para de ficar colocando problema onde não tem, para de ficar colocando pedras aonde não existem, que Deus já removeu. Glória a Deus. Você está entendendo, apóstola? Sim. Parar de ficar colocando problema onde não existe. E vai dizer: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro e João que ele vai adiante de vós para Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro. E saíram elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Eu não quero ser surpreendido desta maneira, amados. Olha quanta coisa, gente. E saindo elas, fugiram. Fugir de lá. Fugiram, porque estavam possuídas de temor, assombro, medo. Fugiram, assombro, temor e medo. Olha quanta coisa, gente. Nada disseram a ninguém.
nada disseram a ninguém. Por que nada ela disseram a ninguém? Porque elas foram com aromas para embalsamar aquele que ressuscitou. Glória a Deus. Não disseram a ninguém até então, disseram depois. Não disseram nada a ninguém porque elas colocaram uma pedra no caminho. Disseram, quem vai remover a pedra? Que vergonha, hein? É verdade. Quando Deus já disse, né? O Senhor, ele já havia dito que ele já iria ressuscitar. É igual aqueles discípulos que estavam voltando. Enquanto elas estavam indo para o sepulcro, os outros discípulos estavam voltando para as suas casas, né? Lá no discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, tristes, abatidos, né? Abatidos, inseguros, enfim, atemorizados também, né? Por conta de tudo que havia acontecido, mas o Senhor já estava com eles. É verdade. Enquanto elas estavam aqui, Jesus estava lá buscando eles. Verdade. Né? Para eles voltarem e retornarem para Jerusalém. Glória a Deus. Então, meus amados, quero deixar essa palavra ao seu coração. Medite nisso. Medite nisso aqui, nesta palavra. Foram para embalsamar o que já havia ressuscitado, colocando pedra onde não tinham mais. Pessoas que colocam problema onde não tem. Pessoas que ficam prolongando, que ficam protelando, que ficam jogando para longe. Um dia eu vou ser feliz. Um dia, o ano que vem. E fica igual protelando. Marta, né? Quando Jesus foi até Lázaro, que havia morrido, e Jesus disse que ele haveria de ressuscitar, e ela disse, quem sabe, eu sei que no último dia ele haverá de ressuscitar. Ela jogou para longe, né? Não jogue para longe o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Não coloque pedras, não coloque problemas aonde não tem. Aleluia. Viva na presença de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em Uma Só Fé, não esqueça de ativar o sininho e receber as notificações de quando colocarmos as postagens, pregações devocionais aqui no nosso canal no YouTube. Em nome de Jesus. Igreja Unidos em Uma Só Fé.